Queridos amigos, queridos irmãos, as nossas saudações fraternas a todos que nos ouvem, que nos escutam a partir desse momento. É mais uma vez com o coração repleto de alegria que nós iniciamos então o nosso encontro para a palestra desse primeiro dia de trabalho, de atividades, de palestra para o Centro Espírita Caminho do Evangelho, casa que ocupa um lugar muito especial no nosso coração. Faremos então a nossa breve prece nesse momento em que solicitamos a todos o fechar dos olhos, o tranquilizar a nossa respiração, vislumbrando, pois, o sorriso calmo, fraterno, acolhedor, os olhos seguros e firmes do Mestre e amigo Jesus, que adentra o nosso lar, adentra o nosso coração, trazendo o bálsamo reconfortante, trazendo a segurança, trazendo o acolhimento das nossas aflições, das nossas angústias, nos tornando assim mais fortes para vencermos os desafios aos quais nos foram apresentados. Que o Pai maior, Criador da vida, Criador do cosmos, derrame sobre os nossos lares, sobre os nossos amigos e familiares, as luzes do alto, fortalecendo, trazendo fé, muita confiança e muito bom ânimo para vivenciarmos esses dias que, sem dúvida, são de desafios. Que a paz do Mestre, que a paz de Deus esteja em nossos corações e em nossas atitudes. Que assim seja. Então, mais uma vez, queridos amigos, é com muita alegria que nós vamos abordar o tema dessa data tão especial, a primeira palestra do ano de 2021. E o tema não poderia ser mais oportuno. Ano novo, proposta de renovação com Jesus. Ao fecharmos os nossos olhos, ao irmos descansar, no dia 31 de dezembro de 2020, sonhos, desejos, aspirações, às vezes angústias, aflições, rodeavam a nossa casa mental e pegamos no sono. Nos deixamos levar por essa atividade fantástica que é o repouso do corpo físico. Passados algumas horas, os nossos olhos se abrem novamente e é dia 1º de janeiro de 2021. Houve mágica? Houve alguma transformação miraculosa? Não. O sol brilhou como sempre brilhou. O canto dos pássaros se fez presente nessa manhã. O frescor do ar, a brisa, o céu azul brilhou diante dos nossos olhos. Que temos, pois, feito para fazer do ano de 2021 um ano novo, diferente, melhor? Quantos pensamentos passaram pela nossa cabeça? Quantas metas foram traçadas, pequenas, em pequena quantidade, em grande quantidade, intermediário? Vai de cada um fazer a sua análise íntima. É hora de colocarmos em prática, meus irmãos. O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico a todos os viventes nesse planeta, com exceção daqueles que vivenciaram os anos da Segunda Grande Guerra. Nunca passamos por uma situação parecida, mas o desafio que nos foi trazido foi necessário para o nosso adiantamento espiritual. Felizes somos aqueles que veem a espiritualidade, que encaram a necessidade do contato transcendente com o plano superior, que é a vida de verdade, pois lá não existem cemitérios. Nós somos pessoas, somos espíritos vivenciando uma experiência material, pois a nossa vida verdadeira
não se encontra na matéria, que nos trava, que nos embota inúmeras restrições a nível de sensibilidade. Mas é uma escola, é um hospital de fundamental importância para a nossa vida, para o nosso desenrolar, para o nosso avanço como espíritos rumo à perfeição relativa. Recebemos, pois, de Deus Pai, mais uma oportunidade no corpo físico, mais um ano que se inicia, meus irmãos. Mais uma estrada, 365 dias de oportunidades para fazermos diferente, pois nós estamos executando as nossas escolhas a cada segundo que passa. Nós exercitamos a nossa escolha quando nós decidimos por ficar sentados no sofá, assistindo programas televisivos de péssima qualidade, ao invés de lermos um bom livro, de fazermos um curso online, de assistirmos uma palestra, de assistirmos uma exposição ou uma aula no YouTube, porque nós temos aí um acervo enorme. Nós escolhemos quando decidimos por cuidar do nosso jardim, cuidar do animalzinho de estimação, dar atenção fundamental às pessoas da nossa família. Nós estamos executando as nossas escolhas baseados no nosso livre-arbítrio. No nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher o que faremos do nosso dia a dia, das nossas horas, dos nossos segundos. Nós temos uma riqueza que não há prêmio acumulado da Mega Sena que consiga adquirir um só pedacinho, chamado tempo. Tempo. Que temos, pois, então, feito com o nosso tempo? Passemos em revista, então, as atividades que desempenhamos no ano de 2020, onde tivemos praticamente a obrigatoriedade de ficarmos reclusos em nossas casas, em nosso ambiente. Foi um momento de convite à reflexão para muitos. Alguns não conseguiram lidar direito com isso. Isso é natural, faz parte do processo. Mas aqueles que já têm um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de percepção, de visão, será que nós aproveitamos bem esse tempo para buscarmos o que a nossa doutrina espírita fala com tanta propriedade, que é a respeito da nossa reforma íntima? Por isso que o tema da exposição de hoje é Ano Novo, proposta de renovação com Jesus. Pois Jesus é o nosso referencial, é o nosso guia. Em meio a essa escuridão de sentimentos, essa escuridão de moral que estamos vivenciando neste planeta, que ainda é de provas e expiação, rumo ao planeta de regeneração, e as coisas estão acontecendo, Jesus é aquele farol. Jesus é a nossa bússola, é o nosso norte. Jesus é o nosso norte. Então precisamos, pois, estudá-lo, compreendê-lo com mais profundidade, para que as nossas emoções e a nossa racionalidade percebam ali, através do nosso bom senso, de que ele, sem dúvida, é o espírito mais evoluído que já passou por esse planeta. É o regente, é o governador do planeta Terra. É o Cristo que vela por cada um de nós, que sabe da vida de cada um de nós. Então acessemos a esse espírito de grandeza inimaginável. Acessemos a ele através da nossa prece. A nossa prece antes de sairmos de casa, antes de iniciarmos as nossas atividades, como bem nos fala a nossa literatura espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos falam com grande propriedade
que a prece deve assinalar todas as nossas atividades, uma simples prece pedindo ao alto, esteja comigo, para que a gente possa sintonizar esses irmãos espirituais que estão à nossa volta, nos auxiliando, nos dando dicas. Não vão dizer o que nós temos que fazer, pois esses seriam os espíritos inferiores. Mas os espíritos um pouquinho mais elevados, eles não fazem a lição de casa por nós. Eles definitivamente não farão a lição de casa por nós. Não o farão. Isso é conosco. Só que eles podem dar as dicas, como um pai e uma mãe zelosa dão aos seus filhos. Dão mais ou menos o caminho para resolver a solução, para que de fato nós aprendamos a passar pela situação. Então, meus irmãos, que essa proposta de renovação seja tendo o Cristo, pois nós não precisaremos fazer retrabalho, nós não precisaremos fazer o caminho novamente, pois a doutrina do Cristo é baseada em amor, em justiça, em caridade, em empatia. Estudando as parábolas de Jesus, e eu recomendo um livro chamado Parábolas de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel tem até na internet. É fácil, um livro de valor de preço. O valor dele é muito alto, mas o preço dele é muito baixo. O valor é o que consta ali na riqueza das instruções que nos serão passadas, que nós teremos condições de administrar e colocar em prática, pois não adianta nada, absolutamente nada, nós assistirmos palestras, acharmos as palestras legais, bacanas, instrutivas, emotivas, que tocam o nosso coração, se nós não colocarmos em prática. Se nós não utilizarmos essas ferramentas maravilhosas dessa doutrina, que é a doutrina do Cristo, a terceira revelação, a primeira Moisés, Jesus, e a doutrina espírita, que é novíssima, recente, 1857. Então, meus irmãos, meus amigos, vejam só que verdadeiro manancial nós temos quando nós abrimos os olhos em 2021. Que maravilhoso café da manhã nos foi ofertado, com o sol brilhando, o céu azul, emanando energia de paz e tranquilidade, o canto dos pássaros, que nos apaziguam o coração, que nos trazem tranquilidade, ou então à beira do mar, com a sinfonia das ondas, com o frescor do ar, a brisa carregada da maresia, com aquele perfume inconfundível do mar, e as oportunidades de sermos melhores, com a família que temos, os amigos que nos rodeiam, com as suas habilidades, com os seus desafios. Bem-vindos, amigos, ao ano de 2021. Bem-vindos, irmãos e irmãs, a mais uma oportunidade de esforço, de trabalho, de luta, mas de realizações. O maior antídoto contra a depressão, que é a doença do século, e que, se nós não cuidarmos, ceifará muitas vidas ainda, porque estamos agindo na invigilância dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, e ela vem e toma conta, a depressão, pois as nossas realizações, se não forem alicerçadas no caminho, no norte do Cristo, elas serão realizações de curtíssimo prazo, pois elas estarão alicerçadas em egoísmo, em orgulho, em vaidade. Esse tripé extremamente danoso, que só traz dor,
e profundo sofrimento. É isso que nós queremos para a nossa vida? Por isso, da importância de Jesus em nossas vidas, para que Ele seja permitida a entrada para nos renovar. Mas o artífice será o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso carinho para conosco mesmo. E a instrução do Cristo se faz fundamental quando nos recomenda que nós devemos olhar, vigiar e orar. O olhar sempre são, imaginemos, pessoal, são 3 as instruções, não é só ora e vigia. Não, não, não. É olhar, vigiar e orar. São 3. O olhar é para dentro de si, onde eu vejo as minhas dificuldades, onde eu busco as minhas falhas íntimas, onde eu busco as minhas lacunas de ordem moral, de ordem intelectual, de ordem afetiva, e procuro trabalhar para resolvê-las. O olhar, aí o vigiar, eu vigio as ameaças que vêm de fora. As ameaças que vêm de fora, que às vezes vêm de uma forma muito sutil, às vezes até muito, entre aspas, tranquila e inofensiva. Programas televisivos de péssima qualidade que não agregam em nada à nossa vida. Jogos de computador, de videogame, de tablet, de celular que não agregam em nada o nosso desenvolvimento. Músicas que não ajudam em nada, que não colaboram em nada, absolutamente nada, com o nosso crescimento. Leituras também, revistas de fofocas. O que isso agrega? Estamos jogando fora o nosso tempo. Então é momento sim de nós reformarmos as nossas atitudes, de reformarmos a nossa conversação. Por isso a instrução do Cristo, olhar, vigiar e orar, para nós cuidarmos com essas ameaças que vêm de fora, tentando adentrar na nossa casa, muitas vezes nos convidando ao materialismo, ao consumismo exagerado, nos tornando escravos da matéria. Escravos da matéria e, por conseguinte, também escravos de ter que se matar, de trabalhar, para pagar o IPVA de um carro de altíssimo valor, em detrimento do cuidado da família, dos filhos, dos amigos, dos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta, pois precisamos fazer inúmeras horas extras para pagar o dito cujo do financiamento daquele objeto. Será que precisamos de tanto assim? Será que a nossa sociedade precisa de tanto, sendo que o espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra, que é Jesus, não tinha uma pedra para deitar a cabeça ao dormir? Mas esse era Jesus. Nós não estamos aqui de forma alguma fazendo a apologia à pobreza ou à insuficiência material, não, de forma alguma. Mas como nos recomenda Allan Kardec, que tenhamos bom senso na utilização. Que saibamos, pois, utilizar esses recursos maravilhosos que nós temos a nosso favor e a favor daqueles que estão à nossa volta. Que estão à nossa volta. Separando um tempo para conversarmos a respeito da transcendência da vida, das experiências vividas, dos aprendizados que nós passamos. Esses, meus amigos, são os postulados da doutrina do Cristo, que indiscutivelmente nos traz profundo bem-estar e nos amplia os horizontes visuais, nos amplia os horizontes de percepção, de sentimento, em prol de um futuro melhor e de novos caminhos a serem seguidos, que nos desafiam a aprender a tocar um instrumento musical, nos desafiam a aprender inúmeras outras atividades produtivas, o desempenho de fazer uma comida mais caprichada, de aprender uma outra língua, de desenvolver uma outra habilidade no campo da ciência. Esse é o convite que Jesus nos faz. Mas ainda assim, meus irmãos, Jesus nos convida
sermos mais felizes e gratos ao Pai. A tudo dai graças. A tudo. O mundo precisa de pessoas felizes. O mundo precisa de pessoas que expressem gratidão, alegria, através da observação, pois o olhar, vigiar e orar, também no vigiar no que temos ao nosso derredor. Olha quanta maravilha nós temos! Nós temos água encanada nas nossas casas. Nós temos energia elétrica, nós temos internet, que é algo recente. Nós temos conforto material. Nós temos conforto emocional. Talvez não na exata medida que ainda nós precisemos, mas nós já temos. Aí cabe a pergunta: o que nós estamos fazendo para oferecer o conforto emocional àqueles que estão à nossa volta? Muitas vezes, meus irmãos, ofertar o conforto emocional não é simplesmente passar a mão na cabeça das pessoas que passam por problema e deixar por ali. Não, muitas vezes nós precisamos ser um pouco severos e alertar de uma forma branda, mas firme, de que se continuar naquele caminho, o desastre será severo, será muito grave. Isso é o amor colocado em prática. Essa é a doutrina do Cristo. Quando disse ao moço, ao jovem rico naquela situação em que o jovem queria segui-lo, e ele diz: vende tudo o que tem e me segue. E ele diz: mas eu tenho uma corrida de cavalos amanhã. Jesus disse: deixa isso para lá e me segue agora. E ele titubeou. Ele titubeou e infelizmente veio a óbito num acidente com aquela biga e com seus lindos cavalos espanhóis. Foi o que aconteceu. O momento é agora. O convite à ação no bem é agora, pois nós só teremos um ano de 2021 melhor se nós mobilizarmos as nossas forças, cada um dentro da sua família, instituição fundamental para a vida, que é a família. A família é uma instituição sagrada e deve ser preservada. Ela deve ser cuidada por todos, filhos, esposa, marido, companheiro, companheira, seja lá o que for, mas aquela agremiação deve ser preservada, deve ser cuidada, deve ser acalentada, precisa haver investimento nela. Essa é a doutrina do Cristo, meus irmãos, meus amigos. Essa é a doutrina do Cristo, que nos torna pessoas melhores, mas requer atitude. Não basta nós simplesmente acreditarmos, não basta simplesmente nós aceitarmos a Jesus. Nós precisamos exercitar o convite, é de ação no bem, é de ação, é de convite à fraternidade, ao apoio de quem se encontra numa situação difícil, como nos norteia a parábola do bom samaritano. Quem tiver interesse pode procurar no YouTube, tem inúmeras exposições espíritas muito boas a respeito da parábola do bom samaritano. Vamos buscar esse conhecimento e perceber aonde que eu me encaixo nisso, aonde que eu, Paulo, me encaixo nisso. Onde que eu posso fazer diferente? Onde que eu posso agir no bem? Onde que posso ser eu um protótipo de bom samaritano? Ou então um protótipo um pouquinho mais elaborado? Ou um pouco mais elaborado? Ou muito mais elaborado? Está nas nossas mãos, porque o ano novo é proposta de renovação, de determinarmos uma faixa, dizendo daqui para frente eu não vou mais fazer isso, porque eu sei que me faz mal. Quando eu deito a cabeça no travesseiro, a minha consciência me acusa, a minha consciência me incomoda, ela acusa o que eu fiz de errado, e basta uma revista rápida à nossa consciência e fica tudo evidente, fica tudo bem claro, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos
deixando de fazer, e mais uma vez veio a instrução do nosso modelo mestre guia da humanidade, e que nos adverte com severidade, com severidade. Muitas vezes nós olhamos o cisquinho que tem no olho do nosso companheiro, da nossa companheira, e nós não enxergamos a trave que se encontra diante dos nossos olhos, que nos cega completamente a visão. Nos cega completamente. Jesus nos diz, para de observar o cisco no olho do outro e veja a trave que tem no teu. Resumindo, cuide da tua vida, cuide dos teus defeitos. E se por acaso for falar a respeito do problema do outro, seja suave, seja gentil, seja educado, seja amável. Amável, pois haverá reação. E de fato, às vezes tem. Mas façamos a nossa parte, principalmente pelo exemplo do bom proceder. Pelo exemplo. Mas, meus irmãos, o ano de 2021 tem um convite severo do Mestre Jesus. Um convite severo. É o convite à coragem. Título de um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que teve contato com Jesus lá há mais de 2000 anos atrás. Emmanuel teve contato com Jesus, o senador Públio Lentulus. Estamos falando de alguém de uma envergadura moral gigantesca, que foi padre Manuel da Nóbrega, trabalhou pesadamente na formação do nosso país. Emmanuel tem esse livro chamado Coragem. Coragem. É fácil, nós temos ele até na internet, se alguém quiser, pode até fazer o download ou comprar na livraria para ter o material impresso também, que é de fundamental importância. Nós precisamos de coragem para colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo, de fato sermos diferentes, de não ficarmos simplesmente na teoria das palavras, na beleza das exposições doutrinárias, dos cursos espíritas que são excelentes, mas o que eles trazem de fato de melhoria se nós não tivermos coragem de colocar em prática? E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos por que o mal ainda predomina, e a resposta da espiritualidade é: porque os bons são tímidos. São tímidos. E a timidez é o inverso da coragem. É o inverso. Então, vamos nos arregimentar de coragem. Coragem de fazermos diferente, de levarmos à luz, de sermos exemplo através do nosso bom proceder, do nosso acolhimento, da nossa fraternidade, do nosso sim, sim, não, não. Seja quente, não seja morno. Seja frio, mas não seja morto, porque te vomitarei. Assim nos diz a passagem evangélica. Seja isso ou seja aquilo, mas seja, e sejamos bons, com pujança, com coragem, com determinação, ensinando para os nossos filhos através do nosso exemplo, ensinando para os nossos companheiros, companheiras, através do nosso exemplo, fazendo o nosso melhor, encarando as nossas dificuldades, reconhecendo, eu tenho uma falha nisso, mas eu preciso fazê-lo, eu preciso me melhorar e de fato eu vou, porque eu acredito no alto. Cada espírito encarnado tem um espírito guardião, um anjo, um espírito de altíssimo quilate espiritual, que cuida de cada um de nós, vela por cada um de nós. Cada um de nós tem esse orientador, esse irmão. Acessemos a ele através da nossa prece. Peçamos por auxílio e o auxílio virá. Monitorem. Aí vem o meu pedido pessoal. Quando pedirem algo, não só coisas de ordem material, porque isso é de menor importância, mas algo que toca o nosso coração, observe que a ajuda vem.
Nem sempre vem da forma que nós julgamos ser a mais apropriada do nosso entendimento, mas o entendimento do alto é a mais apropriada, sem dúvida alguma. Muitas vezes o não de Deus é o mais apropriado para aquele instante, para aquele momento. Sejamos humildes em aceitar aquilo que a espiritualidade amiga nos traz. Porque o ano novo, meus irmãos, é proposta de renovação. Não só renovar nossa casa, mudar a cor da casa, mas mudar as nossas cores íntimas. Através dos nossos gestos de reforma, os nossos gestos de fraternidade e de caridade. De caridade de ensinar a pescar. Da caridade de demonstrar pelo exemplo. A caridade de levar um auxílio para quem passa por uma necessidade severa num momento. A prece que nós fazemos também por alguém necessitado. Vejam só, meus irmãos, que maravilhoso café da manhã que nós temos. A cada dia que nós abrimos os nossos olhos no corpo físico, que quando nós adentrarmos a pátria do Espírito, ao fecharmos os nossos olhos físicos e não os abrirmos mais, quando nós abrirmos os nossos olhos no mundo espiritual e nós olharmos para a nossa obra, nós possamos perceber uma boa e bela paisagem. Título de um livro de Mário Sérgio Cortella, Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Como seremos lembrados nesse mundo por aqueles que ficarão? E olha que ele nem espírita é, mas é um filósofo muito inteligente e que faz chamamentos à nossa responsabilidade bem contundentes. Qual será a nossa obra? Como disse uma amiga nossa, Marlene, numa palestra no Centro Espírita Semeador da Verdade, e ela falou de uma forma bastante contundente: espírita precisa de obra. Espírita precisa. E qual é a nossa obra? A nossa obra, meus irmãos, é o que nós fazemos àqueles que estão à nossa volta. A nossa obra é aquilo que nós fazemos para o nosso melhoramento íntimo, nos tornando espíritos melhores, porque o ano novo é proposta de renovação. É proposta de renovação, e quem é o nosso modelo, mestre, guia, o nosso norte da nossa bússola é Jesus Cristo. Acolhamos o mestre que bate à nossa porta. Ele não adentra, não invade a nossa casa. Ele é muito gentil e muito educado, muito polido. Ele aguarda ser chamado. A mensagem do Cristo é suave e é leve, pois ele já disse: o meu jugo é leve. Confiemos no Mestre. Abramos as portas do nosso coração. Sejamos melhores em 2021 do que fomos em 2020. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, queridas amigas, fica aqui o nosso desejo e em nome de todos os trabalhadores do Centro Espírita Caminho do Evangelho, feliz 2021. Que seja repleto de experiências nobres, experiências de grande quilate moral, intelectual, que possamos chegar a 2021 muito mais felizes do que adentramos, com o coração repleto de gratidão, de bom ânimo e de sermos chamados servidores do Pai. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que Jesus, que Deus nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.